Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o tema que está dominando todo este mês de fevereiro de 2021, onde nós estamos falando da construção de uma Europa unida, um desígnio da Igreja. Essa será a terceira parte desse programa, né? Nós ainda teremos mais uma parte. A gente está lendo e analisando a obra do embaixador Uma Europa Sem Deus, de Michael Weniger, que é o diretor, o organizador dessa obra. E esse capítulo especificamente fala de uma sociologia teológica europeia, digamos assim, não é? Ou antes, fala de um ponto fundamental. Nós já falamos sobre isso, vamos tornar a repetir, da importância da Igreja Católica, portanto do cristianismo, dentro do contexto da Europa. Em termos religiosos, sociais, culturais e políticos, o cristianismo, apesar de todas as críticas que se possam fazer ao cristianismo, ele pertence às raízes e à herança fundamental do patrimônio europeu. O cristianismo moldou, assim como a Grécia, não é, e Roma, de forma crucial a história da Europa. E esses três ramos, segundo o entendimento de Fernando Pessoa, essas três colunas, portanto, a cultura grega, o direito romano, a ordem e o direito romano, e a mentalidade cristã, constituem, em grande medida, a identidade da Europa, não é? E dos povos europeus. Portanto, é impensável o desenvolvimento da Europa, mesmo da Europa moderna, sem essas raízes. E, novamente, quando nós falamos em Europa, nós falamos na estrutura ocidental também. Isso aqui já é uma interpretação minha. As Américas são o Ocidente, né? E o Ocidente, em sua grande medida, é um filho da Europa. Portanto, é um filho dessas três colunas: a cultura grega, a ordem e o direito romano e o cristianismo. Evidentemente que o Islão e o judaísmo têm as suas influências, bem como os povos africanos e os povos nativos das Américas. Meu Deus do céu, ninguém em sã consciência haveria de abrir mão dessas heranças e desses contributos. Mas uma coisa não pode misturar com a outra. Esses contributos desses povos foram contributos que não foram estruturais, digamos assim, né? Os modelos das instituições que nós seguimos, todos nós, no continente europeu e nas Américas, é o modelo europeu. Não é o modelo judaico, não é o modelo muçulmano, não é o modelo africano. E não é o modelo do indígena americano. As expressões culturais, os festejos, enfim, a vida que criou os países, ou que hoje chamam-se países, dentro da estrutura ocidental, ela é tributária, direta, dessa herança tríplice. De modo que desejar
a morte da Europa, ou dizer que a Europa é uma cultura velha. Sim, é uma cultura velha, antiga. Isso não significa, pelo fato dela ser velha, que ela está ultrapassada. Isso é um pensamento de biologia darwinista, né? É um pensamento marxista. O que é o antigo tem que ser desprezado em detrimento do novo. Absolutamente isso não é verdadeiro. O antigo é aquilo que diz respeito à tradição. E não existe nenhum povo sem tradição, sem cultura. A tradição é aquilo que constrói os valores de um povo. É o fundamento de uma nação. Não se joga uma tradição fora e não se substitui uma tradição por outra. Porque a cultura não é uma invenção do Estado, né? Nós já falamos por diversas vezes sobre isso. Bem, então é muito importante entender o que hoje na Europa, mesmo nessa Europa moderna e altamente laicizada, o mundo tornou-se laicizado, não é? Depois do século XIX, 18, 19, é importante compreender ou vislumbrar o que nessa Europa ainda subsiste. Ou se essa Europa pode ser efetivamente qualificada como uma Europa sem Deus. Pela perspectiva do autor, não. Né? Bem, agora nós vamos falar, nesta aula, nós vamos ler a parte que diz respeito às igrejas e confissões cristãs, né? Qual é a posição delas para uma futura Europa comum? A Europa comum ultrapassa simplesmente a ideia da comunidade europeia, no meu entendimento, né? Tendo em vista esse sentido, e aqui eu repesco mais uma vez Fernando Pessoa, a Europa como significando algo muito além do que o continente europeu, a Europa enquanto Ocidente, né? Então vamos lá. Para tentar responder a esta pergunta, podemos começar com as igrejas ortodoxas. Principalmente a ortodoxia, sediada em Bruxelas, com representações próprias, participa de forma ativa no processo de integração europeia, acompanhando-o criticamente. Este interesse é particularmente visível através do contato permanente com as instituições da União Europeia, da cooperação com a Convenção para a elaboração de uma Constituição para a Europa e da organização de conferências com temas europeus. A fim de formular uma posição comum, foi convocada em março de 2003 em Creta uma conferência que aprovou as recomendações da ortodoxia à Convenção. A herança cristã da Europa, a defesa dos direitos humanos, incluindo a liberdade religiosa, e o diálogo institucionalizado entre as instituições da União Europeia e as religiões estão no centro do interesse comum ortodoxo. Neste ponto, deve ser feita especial menção à excelente cooperação entre a ortodoxia e a Igreja Católica Romana na elaboração da Constituição para a Europa e no contexto da QEC, na elaboração da Carta Ecumênica. A Igreja Ortodoxa Grega, a maior e mais influente na União Europeia, apresenta regularmente posições sobre questões específicas e assume indiretamente grande importância para a União Europeia no posicionamento político europeu da Grécia. A Igreja Ortodoxa Russa, pelo fato de muitos dos seus crentes viverem nos Estados-membros da União Europeia, sobretudo nos Estados Bálticos, e tendo em consideração a influência predominante da Igreja Ortodoxa Grega
e a postura pró-europeia do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, viu-se obrigada a participar no processo de integração europeia. O resultado desses esforços culminou num memorando em que se queixava da ignorância do Ocidente em relação ao Oriente, tendo sido sublinhada a vontade de cooperação a nível pan-europeu. As diversas atividades do Patriarca Ecumênico de Constantinopla são da maior importância, tanto a nível pessoal como através do seu gabinete de ligação na União Europeia. O Patriarca Ecumênico de Constantinopla é um visitante regular e bem-vindo a Bruxelas e um orientador do diálogo político no Parlamento Europeu. Um excelente exemplo é a série de 9 encontros com o Partido Popular Europeu e Democratas Europeus, o mais numeroso no Parlamento Europeu, e que decorreram sob a sua égide, tendo o autor deste trabalho participado pessoalmente em 4 conferências. Os resultados destes trabalhos, que a partir da 3ª conferência foram publicados em brochuras multilingües, podem ser justamente considerados um marco da política ortodoxa teológica para a Europa. Através do seu gabinete em Bruxelas, o Patriarca Ecumênico também exerce uma prática muito bem-sucedida de política ortodoxa na Europa, fazendo ouvir de forma enérgica a voz da ortodoxia. As questões da dignidade humana e, deste modo, de uma política social justa de proteção do ambiente, das novas tecnologias biológicas e da influência dos valores cristãos fundamentais de uma União Europeia alargada merecem uma atenção especial. O teólogo ortodoxo Grigorios Larentakis, que leciona na Faculdade de Teologia da Universidade de Graz, fez uma tentativa não muito valorizada, do ponto de vista ortodoxo, de apresentar uma perspectiva europolítica elaborada de forma sistemática. Os principais pontos da ortodoxia na Europa foram resumidos em 11 artigos. Em 6 artigos. Primeiro, a inclusão do Sul e do Sudeste da Europa não pode haver, sem a inclusão do Sul e Sudeste da Europa, não pode haver uma Europa completa. 2. A ortodoxia desempenha um papel essencial para o desenvolvimento da Europa, com base na sua gênese e no seu desígnio pastoral. 3. Os verdadeiros valores europeus da ortodoxia compreendem a dignidade humana, que resulta da semelhança do ser humano com Deus. 4. A visão cristã do ser humano deve estar mais presente na política europeia e deve ser reclamada quando necessário. 5. A rejeição de qualquer forma de nacionalismo e reforço da necessidade de cooperação entre as igrejas. 6. Reforço do federalismo enquanto unidade na diversidade. Veja, aqui nós temos algumas questões muito importantes, né? Quando nós pensamos em cristianismo, evidentemente que a gente só pensa no Vaticano. Não. O cristianismo tem, conforme nós já falamos em inúmeros programas, diferentes variantes, inclusive heréticas, não é? Mas não deixa de ser cristianismo, porque a discussão centra-se na interpretação que se há de dar ao dogma da Trindade, a uma das 3 pessoas da Trindade. O cristianismo, durante séculos, e essa questão filosófica, teológica, foi resolvida em concílio. Portanto, a determinação da Trindade. Somente o Deus cristão é trino. São 3 pessoas em uma.
nem o judaísmo, nem o mundo muçulmano aceita tal teologia. Não é? Bem, o cristianismo também não. É preciso lembrar que o cristianismo nasce, ou o cristianismo nascente, ele é de base grega, ele é ortodoxo. E ele permanece em grande medida ortodoxo até o século XI, XII, quando existe o cisma. Não havia, portanto, um papado. Não é? Então, a estrutura do cristianismo, durante mais de 1000 anos, que são exatamente o milênio da grande formação da Europa, vamos dizer assim, ou da estruturação da Europa depois da queda do Império Romano, comungou, né, visões distintas entre esse cristianismo ortodoxo e esse cristianismo latino, que eram um só. E há, teologicamente falando, posições inconciliáveis entre o cristianismo ortodoxo e o cristianismo latino. Um deles está na interpretação do Espírito Santo, na ideia de paraíso, né, e do pecado. Só para a gente ter uma ideia de que o cristianismo ortodoxo, a Europa, não é somente a Europa da Itália em direção a Portugal. A Europa é um continente imenso, né? E esse grande eixo cultural, né, que é oriental, da Europa oriental, está sob a influência da ortodoxia grega, ou do patriarcado de Constantinopla, ou da igreja russa, como queira. Então, de fato, sem a inclusão da cultura mediterrânea, né, que em grande medida bebeu nas fontes ali com o mundo muçulmano, com os celtas e etc. E os ortodoxos. E a visão de uma Europa oriental, a ideia de Europa fica incompleta. Né? Então, a Grécia permanece, não só enquanto estrutura filosófica viva, a Grécia permanece viva na Europa de hoje, não só enquanto filosofia, mas enquanto, digamos, berço da ortodoxia grega. A primeira Bíblia foi escrita em grego. Os judeus falavam grego. Então aquela Grécia que nós estudamos não está morta. Ela está bem viva e atuante. É importante entender que esta Europa grega, ortodoxa, quando ela rejeita qualquer forma de nacionalismo, o nacionalismo é um totalitarismo, ou é um messianismo político. Então ela não apoia populismos. Né? Isso é uma posição política muito importante, importantíssima, porque a igreja não está reconhecendo e não apoiará nenhum governo político que queira alçar para si algum vínculo ou representação direta divina. Em suma, é isso. Essa posição é uma posição completamente diferente, por exemplo, das igrejas evangélicas. Tanto das igrejas evangélicas alemãs e, sobretudo, desse neopentecostalismo americano, que está tentando penetrar a todo custo na Europa e no resto do mundo. Onde a posição política das igrejas americanas é exatamente criar um partido político religioso, onde os políticos passam a ser tidos ou vistos ou aceitos como representantes diretos de Deus. E veja que cada igreja, a partir do protestante ou neoprotestante, a partir do momento que ela tem
enquanto igreja, ela não tem uma unificação central, né? Qualquer um pode interpretar a Bíblia como bem queira e bem pretende. Veja que nós temos uma Torre de Babel. Processo perigosíssimo. Então, até nisso há uma contribuição pastoral, né, e que impacta o mundo político diretamente. Veja que a gente não tem um partido político no Brasil de padres católicos. Evidentemente que nós temos monges e padres envolvidos no movimento da teologia da libertação, como tem até hoje. Mas em nenhum momento nós tivemos, mesmo dentro do Brasil, que é um país absolutamente atrabiliário, padres envolvidos diretamente com a formação de um partido político, como a gente tem pastores evangélicos. E todo aquele movimento pentecostal, absurdo, corrupto, né? Aquela patranhada, falando em nome da religião, sendo desenvolvida e em plena atuação dentro do Congresso Nacional Brasileiro. A gente tem também, de uma forma absolutamente desavergonhada, uma sequência de maçons, né, falando em nome da maçonaria dentro do parlamento brasileiro. Então, é preciso perspectivar que essas posturas marcam uma posição muito diferente e muito importante de serem reconhecidas. A ideia também do reforço do federalismo é que a Igreja Ortodoxa reconhece as especificidades culturais e ela não tenta suprimir essas especificidades culturais e lutará contra. Portanto, o discurso econômico da comunidade europeia não pode ser suficientemente poderoso para suprimir a cultura europeia. Em suma, né? Voltando, a diversidade de igrejas protestantes e confissões evangélicas proporciona um quadro semelhante no que diz respeito ao seu empenho político europeu. Até mesmo os pequenos grupos regionais eclesiásticos raramente ou quase nunca se manifestam com políticas pastorais de sua autoria. O exemplo acima referido aplica-se aos irmãos boêmios ou aos russitas, ambos presentes da República Tcheca, ou aos valdenses, essencialmente no sul da França e em algumas regiões italianas. As igrejas luteranas de caráter semelhante ao da união entre Estado e Igreja, como acontece na Escandinávia, apresentam diferenças. No início, a Igreja Luterana da Noruega era muito crítica em relação à União Europeia, por influência de um de seus bispos regionais já aposentado, que antes da sua mudança de profissão, presidia o Partido dos Camponeses e não era favorável à integração. Essa posição deve, entretanto, ter mudado no sentido de uma relação amigável com a União Europeia. A Igreja Luterana da Suécia parece estar de novo muito ocupada com seus problemas de secularização e com a luta pela sobrevivência eclesiástica. Apesar de a União Europeia não ser atualmente uma das questões mais preeminentes, envia regularmente um representante à União Europeia para o estabelecimento de contatos com Bruxelas, tendo o autor deste trabalho sido convidado para vários debates na Suécia. A situação pastoral é de fato preocupante. Segundo declarações do arcebispo de Estocolmo, Uppsala, aproximadamente 75% dos suecos pertencem à Igreja Luterana da Suécia. Mas a média da porcentagem de crentes que assiste ao culto dominical é muito baixa. A Igreja Luterana da Dinamarca encontra-se numa situação semelhante à sueca e debate-se atualmente contra a tentativa, por parte de alguns membros do parlamento, de lhe ser retirado o estatuto privilegiado de Igreja Nacional. Apesar da Igreja Luterana da Finlândia lutar também contra a ameaça do secularismo, de entre todas as igrejas escandinavas, ainda é
a que se ocupa mais intensamente das questões políticas europeias. As visitas do arcebispo da Finlândia e de quase todos os outros bispos luteranos da Finlândia a Bruxelas, bem como o envio de um representante próprio aos encontros regulares de debates e grupos de trabalho internos, organizados pela Comissão Europeia, constituem uma prova bem evidente disso mesmo. A grande exceção é a Igreja Evangélica da Alemanha, a EKD, em virtude da sua fixação político-estatal na República Federal da Alemanha, motivada pela força dos seus membros e pelo seu tradicional empenho sociopolítico. Enquanto, por um lado, as igrejas luteranas escandinavas não têm qualquer representação institucional específica em Bruxelas ou em Estrasburgo, dispondo, apesar disso, como são os casos da Suécia e da Finlândia, de representantes colocados na União Europeia, que se deslocam regularmente a Bruxelas e fazem também parte da KEC. A EQD, por seu lado, apesar de pertencer à KEC, dispõe de um gabinete bem organizado e muito ativo em Bruxelas. A Igreja Evangélica da Alemanha, EQD, tem um grande interesse nos trabalhos das instituições da União Europeia, apresentando regularmente propostas de projetos e tomando ocasionalmente iniciativas em questões específicas. Elabora documentos e estratégias e participa em atividades ecumênicas. Além disso, o presidente do Conselho da KEC é convidado regularmente para debates nas instituições da União Europeia. Para as grandes e, acima de tudo, tradicionais igrejas e confissões da Reforma, a Europa representa naturalmente um grande desafio. Curiosamente, e apesar do empenho intenso das diferentes igrejas em áreas específicas da política europeia, ainda não se chegou a uma abordagem abrangente, sistemática e conceitual, aceite por todas as igrejas aos desafios evocados pelo processo de integração europeia para a teologia e a política. A grande exceção é a Carta Ecumênica, quando nela se faz referência ao processo de integração europeia. Do ponto de vista da política europeia, o déficit político-eclesiástico de algumas igrejas regionais, precisamente com exceção da EQD, é coberto positivamente pela Conferência das Igrejas Europeias, KEC. Esta organização ecumênica representa atualmente 126 igrejas e confissões, tornando-se um parceiro importante dos pequenos grupos religiosos, e não só, como é óbvio, dando uma contribuição vital ao processo de integração europeia. Um exemplo notável, porque decisivo, foi dado pelas jornadas que decorreram em outubro de 2000, na cidade romana de Iasi, subordinadas ao tema O papel das igrejas no processo de integração europeia, uma busca de valores comuns europeus. As principais contribuições destas jornadas, bem como um resumo de avaliação, foram posteriormente publicadas. As jornadas tentaram formular posições comuns de uma visão fundamental ecumênica para a continuidade do processo de integração da União Europeia. No entanto, o objetivo não era apresentar uma sociologia ecumênica referente à Europa, nem uma teologia política sistemática. A intenção era elaborar tomadas de posição importantes em relação a temas específicos. Os resultados destas reflexões, apesar do seu caráter algo fragmentário, constituem formas de orientação úteis e notáveis. As principais posições estão resumidas do seguinte modo. Primeira, as igrejas estão sempre dispostas a participar de forma construtiva no processo de unificação europeia. Segundo, há divergências no que se refere ao processo de integração e na configuração política concreta que esta nova Europa deve considerar. Terceiro, na sua missão de contribuírem para o processo de forma compreensível e competente, as igrejas devem ter uma estratégia clara e tratar apenas dos seus próprios conteúdos religiosos, razão pela qual
4. Devem dar a devida atenção ao aspecto ético e espiritual no desenvolvimento de uma Europa comum. E, por fim, 5. As igrejas devem ter a missão de defender a tolerância, a multiplicidade étnica e cultural e a diversidade reconciliadora. Ora, veja que essas posições são posições que divergentes, né, em muitos aspectos, mas são posições extremamente atuais, a partir do momento que as igrejas, ou a fé, o entendimento disto é que a fé não é uma imposição, é uma conversão. Embora se discuta um patrimônio cultural e espiritual comum para a Europa, as igrejas não estão assumindo o papel de uma conversão forçada. Pelo contrário, elas estão assumindo o papel de defesa dessa herança. Porque a conversão à fé, seja ela qual for, é privada, é individual, ela não pode ser imposta, não é mais tempo. E a população mundial não permite mais esse tipo de imposição. Isso é um ponto. Então as igrejas adaptaram-se a isso. Isso não é um multiculturalismo. Isso é uma visão realista que a igreja foi obrigada, de certa forma, a absorver. Então, nesse sentido, a separação entre a igreja e o Estado contribui enormemente para essa independência ou esse respeito privado à ideia da fé. Um judeu é um judeu. Ele não pode ser forçado a ser convertido ao Islã ou ao cristianismo. É disso que está se falando. Não é? Um cigano é um cigano. Ele não pode ser forçado a ser convertido ao cristianismo. Um cristão é um cristão, independentemente da igreja. Então, é muito interessante e muito benéfico essa proposta de que há divergências inconciliáveis em muitos casos e essas divergências devem ser respeitadas. Isso torna o processo muito mais complexo e muito mais difícil em termos administrativos. Evidentemente, é muito mais fácil você dialogar em cima de uma base comum. Pode-se dizer que existe uma base comum à Europa? Pode sim, sem dúvida. Agora, essa base comum não significa que essa Europa não tenha as suas diversidades que têm raízes profundas no paganismo, na Grécia, em Roma e em muitas outras culturas que estão vivas até hoje. Então há um substrato cultural aqui muito importante que tem que ser preservado, né? Enfim, o mundo busca diálogo, apesar de tudo o que nós estamos assistindo. E isso é um avanço profundo. A ideia de que o diálogo, e não a força dos tanques e das armas, é que deve mover o mundo. O diálogo e não a guerra. O século XXI deve lutar para ser um século de paz e não o século da guerra. É preciso parar de matar. Voltando. Entretanto, no âmbito da Comissão Ecumênica Europeia para a Igreja e a Sociedade, cujo anagrama é EECCS, a QEC criou um grupo de trabalho. A QEC é a Conferência das Igrejas Europeias. A QEC criou um grupo de trabalho para o processo de integração europeia,
cuja tarefa mais importante é encontrar a resposta à pergunta sobre a forma de as igrejas cristãs contribuírem especificamente para esse processo. Esse grupo de trabalho elaborou um documento em que, pela primeira vez, os representantes da igreja de toda a Europa puderam usar da palavra, de modo que este documento pode ser entendido como uma contribuição europeia comum, enquanto os estudos anteriores eram caracterizados por uma perspectiva europeia ocidental. Em termos gerais, esses peritos demonstram uma agradável tendência de base para manter uma atitude positiva e, ao mesmo tempo, realista em relação à complexa evolução do processo de integração europeia. Assim, é estabelecido que o respeito pela diversidade religiosa na Europa e pelas diversas opiniões das igrejas relativamente aos aspectos mais importantes da integração faz parte dos pressupostos fundamentais para uma ação conjunta. E é precisamente devido a este pluralismo e a essa diversificação que deve ser encorajada uma atitude positiva para com o processo de integração. Este documento é um contributo positivo para a resolução dos problemas, na busca por uma identidade europeia e dos valores comuns a este continente. Em primeiro lugar, verifica-se que os europeus têm uma imagem confusa da União Europeia. É uma observação não totalmente descabida, em cuja veracidade os decisores da União Europeia não deixam de ter uma participação importante, e constitui a razão pela qual o diálogo institucionalizado com as igrejas e as organizações religiosas seria importante. Além disso, o documento afirma que seria essencial um debate de valores em toda a Europa, incluindo os futuros Estados-membros e aqueles que, por qualquer razão, não foram ainda aceitos na União Europeia. São duas as direções constitutivas do processo de unificação europeia e que têm de estar relacionadas uma com a outra. Por um lado, a expansão do espaço de liberdade, democracia e prosperidade, e por outro, a rica diversidade cultural, étnica e espiritual. Consequentemente, a União Europeia deverá europeizar-se. Isso significa que, até a data, a União Europeia não fez o que seria desejável para a integração dos elementos que são genuinamente europeus, e não apenas os característicos de uma parte do continente. Todos os cidadãos deveriam poder participar do processo de elaboração da europeização do continente, e não apenas um grupo de elite de funcionários e políticos. No terceiro capítulo do presente documento serão apresentados, entre outras, as seguintes questões específicas. São 4 questões aqui. Primeira, o que une a Europa? Essa questão ainda está em aberto. E por isso é feita a exigência, mais uma vez, para um debate sobre valores à luz das visões e ideias dos fundadores Schuman, Monnet e Adenauer. As razões econômicas e fiscais não são suficientes. São importantes, mas representam apenas um de muitos aspectos, de acordo com o conceito original da União. Quais são esses valores? Para responder a esta pergunta, exige-se o contributo das igrejas e organizações religiosas, se não antes, pelo menos nesta fase do debate. O processo de desenvolvimento europeu só pode ser realizado quando se adiciona uma dimensão ética e espiritual à dimensão econômica. Daí resulta que, 3. Os requisitos e as condições de adesão à União Europeia não são apenas de natureza econômica e política, mas devem ser justificados em termos geográficos, sociais e culturais. O futuro da Europa deve ser mais do que um grande mercado comum, uma zona de comércio livre continental. Sublinha-se novamente que o debate sobre a finalidade da União Europeia não será a única dimensão em falta na atual fase do processo de integração europeia. Faltam igualmente os aspectos espirituais e éticos. Será indispensável, portanto, a formação de um sentimento de comunidade europeu, designadamente através da solidariedade da família, enquanto
subsidiariedade e o federalismo, bem como a liberdade religiosa e a autonomia cultural. Mais tarde, irá ser referida a visão coerente da sustentabilidade e da prosperidade, que provavelmente fazem parte apenas da essência das igrejas. O documento não deixa qualquer dúvida em relação ao fato de a história europeia estar ligada ao cristianismo, sendo ao mesmo tempo inoportuno, de acordo com os padrões atuais, falar de uma Europa cristã. No entanto, deve ser reconhecido o papel fundamental das igrejas cristãs na sociedade, seja nos debates de valores, nos debates políticos, culturais ou nos discursos científicos, nas suas missões pastorais e diaconais, bem como nos contributos éticos. As igrejas cristãs não são apenas uma parte da história europeia, mas também uma parte dinâmica e integrante do funcionamento das infraestruturas sociais. Em relação ao papel das igrejas no processo de unificação europeia, é afirmado com rara convicção que as igrejas e organizações religiosas possuem um papel de guardiãs, independentes do poder estatal, sobre muitas tradições europeias, tal como a dimensão ética desse processo. Esse papel é fundamental e insubstituível. Apenas alguns meses após a publicação do documento, essa exigência teve, embora num contexto algo diferente, uma correspondência por parte da Comissão Europeia no chamado Livro Branco sobre a Boa Governação, em que se exige uma tomada de posição às igrejas e organizações religiosas. É bastante importante que os autores deste documento tenham feito uma referência particular às formas do compromisso europeu a nível local e regional. E, de fato, nunca será demais valorizar esse fator eminentemente federativo, uma vez que provavelmente só as igrejas e organizações religiosas podem chegar a milhões de pessoas dentro de um curto período de tempo, de forma simultânea, e nos recantos mais remotos da Europa. Algo que nem mesmo os grandes partidos políticos podem almejar. Basta pensar na possibilidade da leitura de um documento ecumênico ou de um outro tipo eclesiástico durante o púlpito dominical. Os autores deste documento concluem o exposto com os argumentos convincentes de que as igrejas na Europa, com base na sua tradição, nos seus valores e no seu papel na sociedade, podem contribuir para uma visão de futuro para a Europa. As igrejas têm uma mensagem e uma esperança. A Europa comum não pode ser construída sem elas. Para que as diversas igrejas, confissões e comunidades cristãs estejam à altura dessa tarefa, torna-se necessário haver uma coordenação, um modo de proceder comum, tanto no que diz respeito aos conteúdos como estratégia e funcional. Concretamente, é essencial haver uma estratégia ecumênica, sendo a cooperação ecumênica imprescindível. Isso foi reconhecido pelas igrejas, levando-as a tentar seguir os passos necessários, o que levou à elaboração da Carta Ecumênica, solenemente assinada a 22 de abril de 2001, em Estrasburgo, pelo então presidente da CEC, o metropolita Jérémie de França, e pelo presidente do Conselho Europeu das Conferências Episcopais, cardeal Miloslav Vlach, de Praga. O autor deste trabalho considera-se feliz por ter testemunhado pessoalmente este acontecimento histórico e, depois de ter seguido o desenvolvimento deste documento importante, está em condições de apresentar um relatório autêntico. Nós vamos parar a nossa aula de hoje por aqui e a nossa próxima e última aula será sobre essa Carta Ecumênica, né, que é um documento sui generis, que tem um caráter de compromisso, que descreve os deveres ecumênicos, né, as obrigações da Igreja em relação à comunidade europeia para essa reflexão, né, o papel das igrejas todas, um objetivo
visível das igrejas na Europa, né? E como essas igrejas vão contribuir para essa Europa unida. Então, é um documento muito importante, porque é preciso entender exatamente isto. O discurso econômico e social e político não são suficientemente poderosos e nem fundamentais para poder dirigir a dimensão ética das sociedades, das culturas. O papel fundamental e insubstituível da discussão da dimensão ética, ele é religioso, ele é sagrado. Ele não passa nem pela economia, nem pela política. Veja, mesmo a ética, em termos acadêmicos, ela é uma discussão laica. A discussão ética dentro da ideia do sagrado e do religioso tem uma outra dimensão. E é essa dimensão que nós não podemos abrir mão. Né? É dessa dimensão que está se falando e que coloca o papel da igreja como um papel fundamental. Né? Igreja, seja ela qual for, se nós transpusermos essa perspectiva para o mundo oriental, o mesmo preceito vale. A política e a economia não são a voz nem os valores que fundamentam uma cultura. O que fundamenta e que mantém a cultura é exatamente a ideia da transcendência que está inerente a ela. Não é a ideia da imanência da matéria. A matéria passa. O espírito é aquilo que é. O espírito é a imponderabilidade. É o que há de eterno. É o que há de prevalecente dentro da transitoriedade do mundo. Então, esta discussão, o estudo, o entendimento, a reflexão, o congraçamento interpovos, dá-se na dimensão do espírito e não na dimensão da matéria. Evidentemente que a matéria tem os seus papéis, mas ela não é um papel estruturante, no sentido de ser fundamental, uma coluna, uma viga mestra, que sustente todo o edifício. Eis a grande importância de entender a diferença e a importância fundamental da ideia do espírito na preservação de todos os povos. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.